As nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, esse que já tem sido o nosso texto por tanto tempo. Lucas capítulo 24, nós leremos a porção do versículo 36. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Aleluia. Eu queria que você marcasse a sua Bíblia onde ela está parada, que você pudesse levantar ela assim para o alto. Se você tiver com seu celular, vai usá-lo para ler a Bíblia, pode levantá-lo também. No 3, eu gostaria que juntos, com alegria, nós pudéssemos exaltar o nosso amor pela palavra de Deus, através da nossa confissão de fé. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Deus, por sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Nessa noite nós clamamos a Ti, apesar de toda a nossa semana, das coisas que vivemos, talvez de coisas que aconteceram até antes de nós entrarmos aqui, Pai, que isso fique para trás. E permita, Senhor, a nossa mente estar preparada para a semente da palavra de Deus que vai ser lançada nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Deus. Todos nós, como igreja, nós precisamos Te ouvir falar claramente conosco. Portanto, nós Te pedimos, derrama a Sua graça e derrama o Seu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, versículo 36, ele começa dizendo assim: falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? É porque surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos santos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer
ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Você pode se sentar. Às vezes nós nos deparamos com alguns textos da palavra e nós não percebemos o quanto esses textos eles têm riquezas de detalhes que podem mudar a realidade da nossa vida. E eu confesso a você que esse foi um dos textos que eu abri e eu falei: Senhor, o que pregar de novo se já faz tanto tempo que nós estamos caminhando capítulo após capítulo, versículo após versículo, analisando, falando, pregando, orando. O que mais o Senhor tem de novo para dar à sua igreja em cima da palavra? E é engraçado que a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, sim ou não? Então eu já quero começar falando uma coisa para rasgar o seu peito. Não importa quantas vezes na sua vida você leu essa história, todos os dias que você abri-la, você vai encontrar algo novo nela. Você está comigo aqui? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Já aconteceu com você, de repente você está conversando com mais alguma outra pessoa, de uma outra pessoa, e de repente quando vocês estão conversando a pessoa chega? Já aconteceu? Quando a gente está falando bem, é legal. Nossa, que coincidência, estava falando de você que agora você chegou. Mas sejamos sinceros, já teve vezes que a gente estava falando mal de alguém e a pessoa chegou. De vez em quando eu entro assim em uns ambientes e eu vejo isso, que as pessoas estão conversando e de repente elas param e eu escuto só assim, ó: para de falar que o pastor chegou. E essa história que nós estamos vendo é uma história que começa exatamente assim. Os discípulos estavam falando de Jesus, os discípulos, as pessoas que estavam lá, elas estavam comentando de Jesus, e de repente, o próprio Jesus chega lá do nada e fala assim: que a paz esteja com vocês. Só que diferente do que nós estamos acostumados, seja falando bem ou falando mal de alguém, Jesus estava morto. E você consegue imaginar você ir no velório de uma pessoa e de repente, 3 dias depois, você está lá conversando, falando: nossa, que saudade do fulano, eu lembro da sopa que o fulano fazia, eu lembro do dia que o fulano me emprestou um dinheiro, eu lembro do fulano com uma expressão tão boa, estava tão feliz, coitado, morreu, tadinho. E de repente o próprio defunto chega lá e fala: oi, que a paz esteja com vocês. Você consegue imaginar? Eu não sei que cara você faria, mas eu provavelmente não ia ficar com uma cara muito boa. E o texto diz que quando os discípulos eles olham para Jesus, eles ficam literalmente, não sei se é o versículo 38 ou 40, diz que eles ficam paralisados olhando para Jesus e não acreditando. Não é possível que ele ressuscitou dentre os mortos mesmo. E o que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, à medida da palavra de Deus, sobre quando Jesus, ele aparece. Porque eu quero te falar uma coisa, o mesmo Jesus que ressuscitou aos discípulos, é o mesmo Jesus que quando nós dobramos os joelhos e clamamos, ele está ao nosso lado no nosso quarto.
O mesmo Jesus que ressuscitou naquele dia e disse que a paz esteja com vocês, para os discípulos, é o mesmo Jesus que, se nós clamarmos hoje, Ele também vai decretar que a paz esteja com vocês no seu espírito. Meu irmão, quando Jesus aparece, o choro mais profundo se torna em alegria. Quando Jesus aparece, a doença mais perversa, ela retrocede, ela vai embora, porque Jesus apareceu. No meio das mais densas trevas, quando Jesus aparece, todo o ambiente é iluminado pela graça do Senhor. Ainda que alguém esteja sobre o vale da sombra da morte, quando Jesus aparece, Ele nos traz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei a realidade da sua vida, eu não sei o momento que a sua vida está, eu não sei as adversidades que você está passando, mas uma coisa eu te garanto: se Cristo raiar na sua vida, dizendo que a paz esteja com você, toda a sua história vai mudar. Se você tivesse entendido, eu acho que você tinha dado um amém. Mas eu te perdoo. E esse texto vai mostrar a nós algumas coisas que faz Jesus, Ele alcançar as nossas vidas e literalmente se mostrar a nós e revelar a glória dEle a nós. E olha o que diz no primeiro versículo da perícope, o versículo 36. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Irmãos, o que eles estavam falando que fez Jesus aparecer no meio deles? Se nós voltarmos alguns versículos acima, ou se você voltar 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, você vai perceber que o primeiro cenário, tudo isso vai acontecendo no mesmo dia. Jesus morreu numa sexta, domingo de manhã, Maria Madalena, mais 2 mulheres, elas se direcionam ao sepulcro de Jesus. Chega lá, Ele ressuscitou. Elas saem correndo e elas vão lá comunicar a Pedro, Tiago e João: gente, Jesus ressuscitou, vamos lá ver. Os 3 chegam lá e de repente Pedro entra, João entra, eles veem o sepulcro está aberto, veem o talite dobrado e falam: gente, Jesus ressuscitou. E eles voltam. No mesmo dia a história diz que tinha 2 homens, 2 discípulos de Jesus indo em direção a Emaús. De repente Jesus aparece para eles, Jesus faz uma refeição com eles e fala: voltem para Jerusalém, porque é lá que eu tenho uma coisa para tratar com os meus discípulos. Eles saem correndo, e agora tanto as Marias que foram lá ver o corpo de Jesus, quanto os discípulos, Pedro e João, tanto quanto os discípulos de Emaús, eles estão indo em direção aonde estavam os outros discípulos de Jesus, e agora todos eles estão reunidos. E qual era o assunto? As 2 Marias estão falando assim: gente, eu vi, Ele ressuscitou. De repente, o Pedro e o João estão falando assim: gente, nós fomos lá na tumba, elas não estão loucas, Ele ressuscitou de verdade. Aí os discípulos de Emaús estão virando e falando assim: gente, vocês não vão acreditar, a gente acabou de ter uma refeição com Ele ali agora, Ele mandou a gente vir para cá e dizer para vocês que a gente ressuscitou. E de repente, quando aquele burburinho está acontecendo, o próprio Jesus chega e fala: gente, é verdade, eu estou aqui. Aquele ambiente estava borbulhando Jesus. Você está comigo aqui? Você está entendendo? Aquele ambiente estava assim, com a glória de Deus sendo falada sobre ele o tempo inteiro. Uma coisa que me chama a atenção no versículo 24 inteiro. Jesus aparece, o anjo aparece para as mulheres comunicando que Jesus estava lá, porque elas estavam indo, falando de Jesus e buscando um meio de honrar o corpo de Jesus. Os discípulos, Jesus aparece e se mostra ressuscitado para eles, porque eles estavam indo em direção ao Senhor Jesus falando: eu acredito, eu acho que Ele ressuscitou, será que Ele vai estar lá? Eles estavam desejando Jesus. Os discípulos de Emaús, o texto é claro em dizer, eles falavam de Jesus quando Jesus começou a caminhar do lado deles, e agora nós estamos mais uma vez vendo, e enquanto eles falavam de Jesus, Jesus se revelou a eles.
Deixa eu falar uma coisa para você. Se você deseja que Jesus apareça para você, comece a falar mais dele. Comece a desejar mais Ele, comece a clamar mais por Ele, deseje Jesus ao íntimo do seu coração, diga a Ele: Senhor, eu desejo Te ver, minha alma deseja ver o Senhor, o meu espírito clama por ver a Tua glória, o meu espírito deseja, o íntimo dos meus ossos desejam e anseiam por experimentar da Sua glória. Eu nunca vi ninguém que pediu verdadeiramente a presença de Jesus, que Jesus não se revelou a ele. Se nós desejamos ver Jesus, nossa boca precisa falar de Jesus. Você está comigo aqui? Meus irmãos, a gente fala de tanta coisa, a gente vive uma realidade de tantas coisas, a gente fala de tantas outras coisas, a gente fala bem dos outros, a gente fala mal dos outros, a gente fala do nosso trabalho, a gente fala das coisas que a gente comprou, a gente fala da nossa família, mas a gente não fala de Jesus. Há um texto que Paulo diz assim, a sua boca precisa confessar aquilo que já foi gerado no seu coração. Meus irmãos, começa a falar de Jesus e você vai ver Jesus trabalhar em coisas que você nem sabia que Ele poderia agir em seu favor. O nome de Jesus, Ele é poderoso. O nome de Jesus, Ele traz realidades diferentes. A Bíblia diz a nós que Satanás apenas ao ouvir falar o nome de Jesus, ele corre. Imagina o que o nome de Jesus não tem poder para fazer nas nossas vidas, se até o diabo o nome de Jesus faz correr. Meu irmão, não tenha medo de falar de Jesus, fale de Jesus, professe Jesus, clame Jesus, ore para Jesus, fale com Jesus, não tenha medo, seja um megafone de Deus nessa terra. Você está comigo? Se nós falarmos de Jesus, nós vamos vê-lo. Mas uma outra análise que eu faço e eu percebi aqui lendo esse texto é o seguinte: se nós falamos de Jesus, Jesus se revela a nós, amém? Mas do que nós estamos falando? Qual tem sido o nosso assunto recorrente que sai da nossa boca? Porque se eu falo do nome de Jesus e Jesus se revela a mim, eu também vejo que se eu falo coisas más, se eu falo de coisas ruins, se a minha boca só fala de palavras ruins, eu também estou chamando coisas ruins para mim. Por analogia, você consegue entender isso? Aquilo que eu chamo de bom para a minha vida, de alguma maneira o lado espiritual se aflora e traz para mim. Mas se eu começo a falar de coisas negativas, professar coisas negativas, eu também estou chamando esse mundo negativo para mim. E fica essa pergunta: do que nós temos falado? Algumas semanas atrás nós falamos que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus sobre o que Ele tem feito. A nossa boca tem reclamado ou agradecido, a nossa boca tem exaltado ou difamado, a nossa boca e a nossa vida tem sido um testemunho ou um testemunho. E ele continua aqui nos versículos 37 e 40, falando um pouco mais de quando Jesus ele aparece. Olha o verso 37, o que ele diz. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Irmãos, preste atenção nisso aqui. O texto diz que eles veem Jesus e a primeira reação deles é ficar com medo.
E de repente Jesus chega para eles e fala: olha, eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo, eu ressuscitei, acreditem em mim. E o texto diz que os discípulos, eles ainda estão um pouco assustados, e Jesus, ele chama eles e fala: não, pode tocar aqui em mim. Toca aqui, ó. Aqui estão as feridas dos cravos. Pode tocar aqui, ó. Nos meus pés tem os cravos também. Pode tocar neles se vocês quiserem. Toquem em mim. Vejam vocês mesmos que eu estou aqui, vivo, em carne e osso para vocês. Eu ressuscitei. Só que tem uma coisa que ela me assusta. E certamente eu acho que essa coisa já assustou você também. Para os discípulos acreditarem que Jesus ressuscitou, tem um outro texto paralelo a esse no livro de Mateus e Marcos, que diz que o discípulo Tomé, ele fala: se eu não tocar nas cicatrizes dos cravos nas mãos, eu não consigo acreditar que ele ressuscitou de verdade. Tem gente que ela só acredita no milagre se ela conseguir tocar nas feridas do milagre. Tem pessoas que, assim como aqueles discípulos, eles só conseguem acreditar depois de pôr o dedo e tocar e dizer assim: não, é de verdade mesmo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Assim como tocaram nas feridas de Jesus para acreditar se ele realmente tinha se convertido, algumas pessoas vão querer tocar nas suas feridas para ver se você também foi convertido mesmo ou não. Tem gente que vai precisar ver: não, o fulano converteu, mudou, está novo, é de verdade. Então vamos ver, eu sei que a ferida dele é a ferida tal. Eu vou lá e eu vou tocar nela para ver qual vai ser a reação dele. Ou é só comigo que isso acontece? Ou é uma realidade só da minha vida? Parece que as pessoas, elas literalmente sabem qual é a nossa dor, e elas ficam loucas para ir lá e pôr o dedo nele e falar assim: deixa eu ver se isso aqui ainda dói nele. Irmãos, eu posso falar uma coisa para você nessa noite: não existe nada mais profundo e nem nada tão maduro na vida do crente quanto ele ser capaz de deixar alguém tocar na sua ferida e ele não se esbravejar. Porque essa é a reação natural do homem. Essa é a reação natural da mulher. A gente é bonzinho, a gente é bacana, a gente é educado, a gente trata todo mundo bem, mas se alguém mexer na nossa ferida, a probabilidade humana de todos nós é a gente ir para cima e falar: quem você está pensando que serve para você tocar na minha ferida? Mas Jesus, ele convidou eles: podem tocar. Eu estou pronto para vocês tocarem nas minhas feridas. Eu estou pronto para vocês mexerem nas coisas mais sensíveis em mim. Podem tocar, eu estou firme para isso. Agora deixa eu falar algo profundo com você, meu irmão e minha irmã. A prova da nossa conversão está no poder da cicatriz que foi gerada nas feridas que nós carregamos da nossa vida inteira. As pessoas, sim, elas vão, quando olharem para você, bonito, indo para o culto, entrando no seu carro, com a sua roupa bonita, você entrando na porta, elas vão olhar para você e elas não vão querer enxergar que houve uma mudança em você. Elas vão querer olhar para o seu passado e dizer: ele foi isso, ele foi aquilo, ele carrega isso, ele tem essa mensagem, ele falou isso, ele foi assim. E meu irmão, você vai ter que ter uma inteligência emocional de vir nessas pessoas e falar: olha, você lembra do meu passado? Eu era assim, agora não sou mais. Pode tocar aqui, é de verdade minha conversão. Você lembra das coisas que eu fiz lá atrás? Realmente saí com você, sim. Fiz coisa errada, sim. Andei por caminhos errados com você, inclusive, sim. Mas agora a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura em Cristo e as coisas passadas já se foram. E agora a minha missão e a sua é seguirmos para o caminho da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Eu tenho duas notícias. A primeira, meu irmão, é que é impossível que ninguém toque na sua ferida. Vão tocar na sua ferida. Se ainda não tocaram nesse pouco tempo que você está vindo na igreja, prepare-se. Vão tocar nas suas feridas.
Mas eu posso também te dizer uma coisa boa. Jesus, o texto diz que ele mostrou não apenas as feridas, mas as cicatrizes das feridas. Logo, permanecer em Cristo é não carregar feridas abertas, mas cicatrizes. A cicatriz, ela está aqui, eu tenho uma, acho que desse lado. Você vê, você consegue enxergar a cicatriz que há no meu braço. Você consegue contemplar que um dia eu me machuquei. Mas se você tocar nela, eu sei que existe uma cicatriz ali, mas ela já está curada e nada mais pode atrapalhar ela de terminar a sua cura. Se você caminhar com Cristo, você vai ter feridas, mas todas elas serão seladas, cicatrizadas, marcadas e saradas pelo Espírito Santo na sua vida. Ninguém de nós está isento do passado, das coisas que nós fomos e de um dia aquilo que caminhamos. Ninguém de nós está isento. Mas nós estamos no lugar certo para Cristo curar as nossas feridas, ao ponto de que todos vejam e olhem o que Deus fez em nós. Se as suas feridas cicatrizarem, você vai começar a ver Jesus aparecer na sua vida. Só que olha o que o texto ainda diz para nós, no versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei. Irmãos, o texto segue. Jesus fala: pode pôr o dedo na ferida. Tocou, estou vivo. Só que o texto continua dizendo assim: eles olham para Jesus, eles reconhecem Jesus, mas eles estavam admirados, ou talvez em outras palavras, paralisados. A Almeida Corrigida e Fiel vai dizer isso, a NVI, se eu não me engano, também diz isso, e o texto diz mais ou menos assim, eles estavam admirados e paralisados por conta da alegria que tinham em ver Cristo. Você já ganhou alguma coisa que você queria muito, muito, muito ganhar? Eu me lembro a primeira vez que eu consegui comprar um carro. E é um carro simples, um Uno antigo. Mas eu parei esse carro na garagem e eu fiquei assim, admirado e paralisado, contemplando, falando, é branquinho mesmo. É 2 portas, mas as 2 estão funcionando. Nossa, eu não vou precisar mais andar a pé. Nossa, cabe 5 pessoas. Não vou poder dar carona para os irmãos. E eu fiquei admirado, olhando, contemplando. Era simples, mas eu estava muito alegre em realizar o meu sonho. Não sei se você já passou por algo assim, seja comprar uma roupa que você queria muito, um brinquedo na sua infância quando você queria muito, talvez a casa que você conseguiu comprar e você ficou assim olhando, contemplando, talvez o seu primeiro salário do primeiro serviço, talvez assim, várias coisas. É esse sentimento que os discípulos estavam olhando para Jesus, admirados, dizendo, eu não acredito. Eu toquei, é Ele mesmo. Eu não acredito no que eu estou vendo. Jesus ressuscitou. Ele está aqui. Eu vi Ele com as feridas na cruz e Ele está aqui. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Ele disse que ia voltar, Ele voltou mesmo. Ele disse que Ele ia destruir o templo em 3 dias. Ele estava falando dele, agora eu estou vendo Ele aqui. Foi 3 dias, Ele pegou as chaves do inferno e Ele está aqui na minha frente agora, admirados. E o texto, eu fico vendo que Jesus era muito crente mesmo. Que Jesus vira para eles, vocês não estão acreditando que sou eu, vocês têm peixe assado, aí me dá comida, deixa eu comer na frente de vocês. Crente come, talvez seja essa a associação que a gente faz. Vocês não estão acreditando que sou eu, então me dá uma coisa para eu comer, a gente come junto, vocês vão ver que sou eu. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui, irmãos?
a alegria dos discípulos. A gente fala tanto em tristeza, não é? Que a tristeza nos paralisa, que a gente chora na nossa tristeza, que muitas vezes a gente está com depressão, não consegue andar para frente. Mas deixa eu te falar uma coisa, repara nesse texto, quando ele está falando sobre alegria, não estou falando de tristeza, alegria. Olha o que o texto diz. Eles estavam paralisados por conta da sua alegria em ver o Senhor. Deixa eu te fazer uma observação nessa noite. A tristeza às vezes nos para, mas a alegria também faz a gente parar. João, como assim? Sabe quando Deus faz um milagre na nossa vida, algo espiritual, que a gente queria muito que acontecesse, e de repente esse algo acontece, pum, Deus fez um milagre. E agora a gente fica parado contemplando o milagre de Deus. E o tempo vai passando e a gente está só contemplando. O tempo vai passando e nós só estamos parados, olhando para o tempo e vendo, nossa, olha o que Jesus fez. Só que deixa eu te falar uma coisa. Há o tempo de agradecer pelas coisas que Deus fez, mas a alegria também não pode nos parar de continuar o propósito daquilo que Deus está fazendo. Você está aqui comigo? Nós não podemos nos permitir parar para ficar olhando o tempo passar. Existe uma diferença muito grande entre continuar e persistirmos e não nos estagnarmos no lugar. Nós temos que continuar. Deus fez um milagre, a gente contempla o milagre, a gente continua olhando para o milagre, a gente continua sendo grato para o milagre, mas se nós nos estagnarmos em um milagre que Deus fez na nossa vida, o próximo passo depois da estagnação é a falência. Depois de nós pararmos e ficarmos olhando o tempo passar e a gente não faz mais nada, a nossa vida para, o próximo passo é, sem que a gente perceba, a gente decline do lugar que nós estávamos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, parar não é uma opção. O que Jesus fez é muito bom, o que Jesus fez é top, o que Jesus fez é louvável, mas está na hora de nós irmos atrás dos outros milagres. Está na hora de nós irmos atrás da progressão, das coisas espirituais e materiais que nós sonhamos para a nossa vida, porque senão a gente para, o tempo para e a vida passa. Quantas pessoas pararam no meio do caminho, elas não se desviaram, elas não saíram da presença de Deus, elas só pararam por muito tempo para contemplar, o mundo girou e elas ficaram para trás. Nós estamos na era das igrejas que estão ficando para trás. Olha aqui para mim. Igrejas que eram bênção no seu tempo, que foram bênção na sua geração, foram bênção na sua década, mas elas pararam para o tempo e ficaram olhando, nossa, tudo que Deus fez aqui está muito bom. Meu irmão, olha aqui para mim, Lagoinha é lugar de avançar, a parede preta está bonita, glória a Deus, mas nós vamos continuar indo atrás, o louvor está bom, glória a Deus, mas nós vamos continuar indo atrás, o espaço está bom, glória a Deus, mas eu quero esse quarteirão, a estrutura está boa, mas nós queremos mais, a nossa vida espiritual está boa, mas nós queremos mais, nós temos igreja, nós queremos mais, Campos Gerais, Ilicínea, Guapé, nós queremos avançar no sul de Minas, essa cidade é nossa, nós precisamos avançar, você está comigo aqui? Se nós tivermos uma mentalidade estagnada, não está tudo bom, a gente vai parar e a alegria, nem é tristeza, a alegria das coisas de Deus vai nos fazer parar. Nós temos que continuar. Você pode repetir isso comigo? Continuar. Continuar. Mais uma vez para entrar na sua cabeça. Continuar. Tudo que Deus fez é bom, mas o que Ele vai fazer é melhor ainda. Não pare. E o texto termina dizendo assim, nos versículos 45 ao 48, já estou terminando, se os irmãos quiserem subir. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações. Começando em Jerusalém, vocês são
testemunhas dessas coisas. E eis que envio vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Você pode repetir essa palavra comigo? Testemunha. Do versículo 45 ao 48, Jesus chama os discípulos para uma reunião e a Bíblia diz assim: Jesus abriu o entendimento deles e passou-lhes a expor as Escrituras. Eu oro para que Jesus comece a abrir o seu entendimento sobre as palavras dele. A gente quer muito entendimento das revelações, mas a gente não quer entendimento da revelação. O texto diz: ele abriu-lhe as Escrituras. E com a Bíblia aberta, ele começa agora a dizer para os discípulos: convinha que o Cristo padecesse. Convinha que o Cristo fosse morto, humilhado. Convinha que vocês vissem os milagres. Convinha que vocês vissem os pecados de todas as nações, mas convinha também que eu, em meu nome, vocês aprendessem a pregar o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações. Convinha que vocês vissem tudo isso, para que vocês tivessem propriedade para falar dessas coisas. E ele termina dizendo assim: e agora vocês são minhas testemunhas. E vocês vão falar daquilo que viram e daquilo que ouviram. Deixa eu te ensinar uma coisa do direito, meu irmão. Só pode ser testemunha quem presenciou os fatos ou quem ouviu os fatos. Não é verdade? Jesus chama aqueles homens não porque eles eram os mais perfeitos, mas porque eles viram e ouviram da glória de Deus nas suas vidas. Eles não foram espectadores, eles estavam dentro do furacão quando o furacão estava passando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós estamos vivendo uma vida daqueles que têm sido apenas espectadores do Evangelho de Deus. Conhece a história? Vê Jesus fazendo milagre na vida dos irmãos, mas não vê Jesus fazendo milagre na sua. Você vê um irmão e fala: aquele é espiritual. Nossa, eu vejo aquele outro irmão, ele vive uma vida de tamanha fé, mas você mesmo é só um espectador do Evangelho. Está na hora de nós pedirmos a Deus para nós começarmos a ser testemunhas, ver, viver e ouvir dessa palavra. Contínuo. Eu não só vejo nos outros, eu vejo em mim. Eu não só ouço dos outros, eu conto para os outros, para que os outros ouçam aquilo que Jesus fez em mim. E então, quando nós abrirmos a nossa boca, não por aquilo que vimos nos outros, mas vimos em nós, não por aquilo que ouvimos dos outros, mas ouvimos em nós, agora nós também seremos testemunhas para falar aos outros daquilo que Ele fez em nós, para que a gente não diga: olha o que Deus fez nos outros, mas olha, se você tiver dúvida de quem é Jesus, olha para mim, eu sou um milagre dele, prazer, milagre de Jesus na sua frente. Só que do outro lado, nós temos aquelas pessoas que foram chamadas por Jesus para ser testemunhas. Elas têm um testemunho fortíssimo. Elas têm uma história fortíssima, um milagre de Deus, que quando ela conta, a pessoa chora e fala: eu não acredito. Mas algumas testemunhas viram, viveram e ouviram, mas não são capazes de contar. E Tiago 4, versículo 7 diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando você tem um testemunho de Deus para dar e você não dá, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, você está pecando. Tem tanta gente com histórias incríveis e a gente não consegue pegar uma para pôr no Instagram da igreja. Aquele pode fazer o bem e não faz. Nós somos testemunhas.
E aquilo que Cristo fez em nós só serve para uma coisa: para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Ele não te curou daquela doença porque Ele gostava de você, Ele gosta. Mas Ele te curou para que você fosse um milagre para contar daquilo que Ele fez. O Senhor, Ele não te livrou das garras da morte só porque Ele gostava de você. Ele gosta de você, mas Ele tinha um propósito soberano, que você fosse uma testemunha, que nem a morte pode parar o agir de Deus. Você não chegou onde você chegou, você não ganha o dinheiro que você ganha, você não converteu do jeito que você converteu, você não tem uma história do jeito que você tem, só porque você é legal, só porque você é especial de Deus. Não, você tem a história que tem, para que você seja uma testemunha do milagre de Deus para alguém. E vocês, todos nós, serão testemunhas, para que o mundo veja, ouça e veja as maravilhas do Senhor sobre toda a terra. Eu quero te convidar para você ficar de pé nessa noite. Cada um de nós que já estamos aqui, nós somos um milagre na presença de Deus. Tantos irmãos que eu já sentei para conversar, e tem histórias extraordinárias de quando Cristo apareceu a eles. Mas nessa noite eu preciso nos lembrar a nós, a cada um de nós. Jesus, Ele não tem que estar só no nosso coração. Jesus, Ele tem que estar na nossa boca. Jesus, Ele tem que estar na nossa palavra. Jesus, Ele tem que estar na nossa alegria. E se for preciso deixar a alegria para trás para continuar, nós vamos arriscar continuar para encontrar a alegria em outros momentos da nossa vida, mas nós não vamos parar. Nós somos testemunhas de Jesus. E se não for para falar do que Ele tem feito nas nossas vidas, não vale a pena esse amor. Nós não somos dignos desse amor se nós não pudermos levar outras pessoas a esse amor. Jesus é tão bom, Jesus é tão poderoso. Nessa noite eu sinto em dizer à igreja: nós precisamos compartilhar do amor de Jesus. Nós precisamos falar às pessoas. Nós precisamos falar no nosso curso, nós precisamos falar dele no nosso trabalho, na faculdade, na nossa empresa, nós precisamos falar dele no restaurante onde a gente come, nós precisamos falar dele para a nossa família, para as pessoas que não conhecem. Nós precisamos ser testemunhas efetivas desse reino. Nós falamos tanto do celular, da marca que funciona. Nós falamos tanto do computador que funciona. Mas a gente não fala de Jesus, que sempre funcionou, funciona e sempre vai continuar funcionando. Senhor, nessa noite eu oro, Pai, para que o Senhor se revele a nós. Nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor venha estar nos nossos lábios. Senhor, como a Bíblia diz, unge as nossas cabeças com óleo, para que nós possamos ter uma palavra de fogo e poder saindo dos nossos lábios. Pai, alguns de nós já estão tão felizes com o que o Senhor está fazendo. Alguns de nós estão tão felizes porque converteram, porque estão voltando para a igreja, porque estavam desviados e o Senhor os trouxe de volta como um milagre extraordinário, Senhor. Nós somos alegres e felizes por isso, mas nós não queremos nos estagnar nessa alegria, nós queremos continuar caminhando para que outras alegrias venham, Pai. Senhor, nessa noite nós queremos ser Tuas testemunhas. Alguns de nós têm vergonha de falar do Senhor nos ambientes que frequentam. Alguns de nós, Pai, têm medo de falar do Senhor e o que pode acontecer.
Alguns de nós têm medo de falar do Senhor, porque o seu testemunho pessoal não glorifica ao Senhor. Resolve esses problemas nessa noite, Jesus. Cura-nos, melhora-nos, nos faz um testemunho e uma testemunha viva do Senhor e do seu poder. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em o nome de Jesus.